Estamos aqui com o Dr. Petelo Nginamau Netava, docente universitário da Faculdade de Humanidades e Letras da Universidade Agostinho Neto e colaborador do ISCED de Luanda, que vai nos falar sobre o panafricanismo, o que é panafricanismo, a corrente panafricanista e como entender o panafricanismo nos dias atuais. E seja bem-vindo, Dr. Petelo, ao nosso canal Linguística e Literatura. Tenha bondade, doutor. Muito obrigado pelo convite que me faz para falar sobre o panafricanismo. Nessa palavra, panafricanismo, temos pan, é um prefixo de origem grega, grego antigo, para dizer todo ou tudo. E encontra-se esse prefixo, por exemplo, na palavra panteão, que na Grécia Antiga era Theos é Deus, pan, todo, então era o templo de todos os deuses. O templo de todos os deuses. E os romanos imitaram aquilo, construíram também na sua escultura, na sua arquitetura, o panteão. E nos países que fizeram parte do antigo, Império Romano do Ocidente, tem a França, na França também, tem um panteão, onde, por exemplo, enterram as grandes figuras, as maiores entidades, não diretamente depois da morte, mas muito mais tarde. Então, panafricanismo pode-se entender como uma ideologia que tem interesse naquilo que é a África no seu todo, o continente africano e, por que não, também a sua diáspora, a história da África, a sua história tão sofrida, tão rica, tão complexa, tão interessante, apesar de tudo. Tem as culturas da África. A África é um continente, não é um país, então existe uma cultura africana, mas na verdade existem várias culturas africanas, embora haja algumas ligações que fazem uma certa unidade na variedade, na diferenciação e na heterogeneidade. Temos África no que diz respeito a aspectos culturais, aspectos linguísticos, aspectos filosóficos. Então, tudo aquilo que é estudo de África é relacionado com história, culturas, línguas, filosofia, entra naquilo que chama o panafricanismo. Agora, hoje, nós, africanos, temos que encarar o panafricanismo como uma coisa atual. Não é uma coisa que já passou, morreu, mas tem que ser uma ideologia que fica atual e actuante, porque realmente a África tem muitos desafios, talvez mais do que os outros continentes. É um continente que parece ser o mais doente, o mais pobre, enquanto tenha embora tenha tantas riquezas. Então temos doenças, temos muitas assimetrias, e é preciso que os africanos tenham sempre consciência disso, permanentemente, e façam com que o pensamento africano não perca de vista a necessidade de os africanos lutarem. Utilizo de novo o advérbio permanentemente para poder superar os problemas que temos
para poder satisfazer os anseios das nossas populações. E então, temos que entender que não é só no âmbito estritamente cultural que deve atuar ou atua o panafricanismo, mas também em outras áreas. Todo mundo sabe o peso histórico e político que teve a grande conferência panafricanista de Accra, em 1958, a volta do grande líder Kwame Nkrumah, e tem isso fortalecido os anseios da independência e da libertação nacional de vários povos africanos, que na década de 60, já no início da década de 60, começaram a libertar-se para reconquistar a sua soberania nacional e internacional. Na verdade, muita gente ignora que existem várias instituições que tinham sido criadas para poder fortalecer a presença e a força do panafricanismo. Por exemplo, no âmbito da educação, tinha sido criado uma instituição com o nome de BASE, BASE, em francês, Bureau Africain des Sciences de l'Éducation. Bureau Africano das Ciências da Educação, tinha a sua sede na República Democrática do Congo, ex-Zaire, na altura, na cidade de Kisangani, no norte-leste, na floresta equatorial, que é a cidade de Kisangani, ex-Stanleyville. Houve e sempre há, em Libreville, uma grande instituição que teve muita vida e vitalidade, vivacidade no passado, hoje está quase cansado, um centro de nome CICIBA, C-I-C-I-B-A, Centro Internacional de Civilizações Bantu, Centro Internacional de Civilizações Bantu, CICIBA, com sede em Libreville, e uma instituição em que tem trabalhado grandes personalidades e na qual tem contribuído grandes entidades do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico. Por exemplo, personalidades como Cheikh Anta Diop, o grande egiptólogo senegalês Cheikh Anta Diop, que nos deixou em fevereiro de 1986. Tem havido alguns dos seus discípulos, como por exemplo o congolês de Brazzaville, Théophile Obenga, que é também um egiptólogo. Tem havido grandes historiadores, como Joseph Kizerbo, ou então o grande homem de cultura, o sábio maliano da cultura, Amadou Hampâté-Bâ. Então, só a dizer esses grandes nomes, as pessoas podem entender realmente aquilo que foi a importância e a força dessa instituição, que é pouco conhecida em África e particularmente em Angola. Agora, para dizer a verdade, tem havido alguns avanços também, algumas coisas têm sido feitas em áreas mais concretas, mais prosaicas, como a economia, o comércio, etc. Tem grandes personalidades, grandes homens de negócio, como Aliko Dangote, o rico magnate nigeriano, que já inaugurou há um ano atrás a sua refinaria. Então, isso tudo tem entrado, exatamente como também o Banco Africano de Desenvolvimento, isso tudo encarou-se e criou-se no âmbito de uma visão realmente pan-africana para conceber, encorajar e, se possível, massificar os esforços tendentes a desenvolver também do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista político, cultural, histórico, mas também
e do ponto de vista econômico, porque o homem não vive só de pensamentos, não só de traços culturais, mas também de matéria, de material. E os romanos diziam com justeza, primum manducare deinde filosofare. Primum manducare deinde filosofare. Primeiro, comer. É preciso comer e só depois que se pode filosofar. Quer dizer, bom, filosofar é bom, vai elevar o homem o nível mental, psicológico, ontológico, existencial, etc, etc, etc. Mas para fazer isso é preciso que esse homem tenha algo na barriga. Com barriga vazia, a razão não funciona bem. Com carências, grandes carências materiais, com miséria material, o pensamento fica também, de certa maneira, enfraquecido. E em francês existe um provérbio, um adágio, aliás, que diz ventre affamé n'a point d'oreille, para dizer, em tradução, barriga com fome não tem orelhas, não tem ouvido. Então, essa visão, essa parte, esse aspecto muito mais concreto, que é de finanças, de economia e de comércio, que levou à criação do Banco Africano para o Desenvolvimento, é uma coisa então, muito sábia, para dizer que o homem é um todo, não é só filosófico, não é só cultural, não é só político, não é só linguístico, mas também é econômico. É o homem material, porque o material e o espiritual juntos formam a globalidade do homem. Então, repito, não devemos encarar o panafricanismo como uma ideologia do passado, como uma coisa morta, inútil nos dias de hoje. Tem que ficar sempre presente na nossa mente que é uma ideologia, repito, a palavra actuante, suscetível de levar a África a um bom nível para melhor viver. Se somos, infelizmente, até hoje, somos considerados, nós, África, como apenas um depósito, não, de matérias-primas, nós somos muito mais do que aquilo, somos como a mãe da humanidade, então não é normal que a mãe da humanidade fique na miséria, enquanto é possuidora de todas as riquezas do mundo, que são cobiçadas pelo mundo inteiro. Então a África não pode ficar com fome ou na fome, enquanto tem todas essas riquezas. E por isso é preciso uma organização. E o panafricanismo pode também ajudar neste sentido. Não só no sentido de espiritualidade, de cultura, de história do passado. É também algo do presente e algo, claro, do futuro. É isso que globalmente posso dizer sobre o panafricanismo, aquilo que é e aquilo que pode fazer hoje para melhor encarar a nossa vida do futuro em África. Muito obrigado, doutor. E na sua abordagem, doutor disse que falou de África como sendo a mãe dos continentes ou da humanidade. Por acaso isto tem a ver com a África, berço da humanidade? É isso. E por que dizem isso, África é berço da humanidade? É pelo fato que, segundo as pesquisas feitas e os estudos realizados sobre fósseis, então, os fósseis mais antigos, com datação ao carbono 14, são os que foram encontrados em África. Então, isso levou
a afirmação dessa hipótese, que até hoje não foi contradita, que os primeiros homens apareceram mesmo nesse continente. E daí, então, a afirmação de que a África é o berço da humanidade. E então nós sejamos orgulhosos de ser o berço da humanidade, não para dormir sempre no berço, mas para ser até os mais antigos, os mais velhos, os mais sábios, que ajudem, assim, o resto do mundo também a crescer, a se promover. Não é só a África que deve ser promovida pelos outros, mas a África deve também contribuir para promover o mundo inteiro. É isso. E quem são os pioneiros da corrente panafricanista, doutor? É um grande nome que posso citar, é mesmo o negro que teve a grande ideia primeiro, o grande afrodescendente, Dubois, que é o nome de origem francês, o nome, sim, francês, de origem francesa, mas bom, é um afrodescendente que foi até o primeiro, se não erro, o primeiro afrodescendente a doutorar-se na universidade em tempo em que isso parecia uma coisa quase impossível. Então ele teve, também houve outros que se juntaram a ele, mais tarde como Marcus Garvey, que afirmaram, digamos assim, essa ideologia e como o mundo começou a enfrentar novos desenvolvimentos, novos contornos históricos, eles acharam que essa ideologia era bem-vinda, pois era suscetível de ajudar a África na sua ascensão, na sua promoção, no seu autoconhecimento, se assim pode dizer. Porque se a África é conhecida pelos outros, às vezes bem conhecida, às vezes conhecida mal, é preciso que os africanos sejam os primeiros a conhecê-la melhor ou de maneira mais justa, mais equilibrada, nas suas fraquezas e nos seus pontos fortes, nos seus defeitos, como também nas suas várias e numerosas qualidades. E assim que, como estou a dizer, perante os contornos da história, perante os desafios que devem ser os da África, uma África que tem sido escravizada ao longo de séculos, perdendo quase a sua força vital, a sua dinâmica populacional, o seu fundo, o seu manancial, se assim posso dizer, de recursos humanos, em quantidade, como também em qualidade. Essa mesma África foi a seguir colonizada. E até hoje, provavelmente neocolonizada, globalizada. E então, esses intelectuais, como outros também, acharam por bem que era bom que a África trabalhasse no sentido de uma visão pan-africana para poder responder corretamente, eficaz e eficientemente, como se vai dizer sempre a mesma palavra, aos desafios aos quais é confrontada a África. O primeiro desafio tem sido, logo depois, o alcance das independências, porque até os anos 60, e para a África de condição portuguesa até os anos 70, essa África ficou sob domínio colonial das potências europeias. Então, um dos grandes desafios foi mesmo o alcance das independências,
para que os africanos pudessem exercer seu direito de soberania nacional e internacional. Mas isso não basta, não chega. Ao lado disso, tem o grande problema das economias africanas, que têm sido criadas pelas potências coloniais com base nos interesses econômicos das mesmas. E, por conseguinte, essas economias africanas, criadas pelas potências coloniais, estavam geradas mais para a Europa, a metrópole, do que para a própria África. A própria agricultura foi desenvolvida não para garantir melhor o consumo dos povos nativos, mas sim para fortalecer as economias metropolitanas. Por exemplo, com culturas como algodão, como o café, como o chá, como o cacau, como o caucho, etc, etc. Então, era preciso que essa consciência panafricanista continuasse a vigorar nos corações, nas mentes dos intelectuais, e não só, mesmo dos povos de maneira geral, para que no futuro mais ou menos próximo, a África tenha realmente o sorriso, e para não lamentar que as independências alcançadas tenham sido roubadas e que finalmente o africano não vê bem o aproveitamento da independência, e alguns mais velhos até hoje lamentam que os africanos tenham procurado ter a independência. Acham que era melhor ficar sob domínio colonial, mas ter uma vida talvez menos sofrida, mas talvez mais regrada, só que, como disseram alguns pais do panafricanismo, alguns atores, como por exemplo Ahmed Sékou Touré, o líder da Guiné-Conakry, proclamou perante a França do general de Gaulle, vale mais a liberdade na pobreza do que a felicidade, a plenitude material na servidão. Vale mais ser independente, mesmo na pobreza, do que ficar numa certa ou relativa abundância, mas sob pressão ou opressão das outras potências. Muito obrigado, Dr. Petelo, por aceitar o nosso convite para nos falar deste tema tão interessante que é o panafricanismo, e aprendemos bastante e esperamos que o doutor volte mais vezes aqui no nosso canal. Muito obrigado, doutor. Okay, obrigado. Sim, tenha uma ótima tarde. Igualmente.